A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E basta observarmos o percurso desse mundo para constatarmos isso, não é verdade? Basta ligarmos a televisão, basta observarmos os noticiários, que nós vamos observando e contemplando tudo o que vem acontecendo. E assim nós constatamos que o mundo vai de mal a pior, que verdadeiramente jaz do maligno. Porém, essa declaração jamais deve ser entendida como se Satanás fosse soberano nesse mundo. Nós precisamos entender que a soberania que opera sobre o mundo é de Deus. E a Bíblia, ela deixa claro que desde a queda do homem, Satanás assumiu o governo desse mundo caído. E ele tem se empenhado fortemente para cegar o entendimento da raça humana, os escravizando e os distanciando cada vez mais da verdade. Contudo, isso não significa que Satanás tem plena autonomia para fazer como ele quer. Ele opera dentro, debaixo da soberania de Deus. Mesmo porque Satanás é criatura de Deus. E por isso a Bíblia nos instrui a não andarmos como andam as pessoas desse mundo. Mas que nós venhamos permitir com que Deus nos transforme por meio de uma mudança de mentalidade, de uma metanoia, através do poder da tua palavra. Porque somente assim nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Somente assim nós vamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Queridos, Deus tem novidade de vida para nós. E talvez isso já tenha se tornado um clichê, porque às vezes a gente ouve tanto isso, mas a gente precisa entender da novidade de vida que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós precisamos nos posicionar, tomar algumas decisões para que isso venha se cumprir na nossa vida. O Senhor já liberou as bênçãos, o Senhor já liberou vida eterna, o Senhor já liberou tudo ali na cruz para cada um de nós. Agora, tomar posse ou não vai depender de mim. Tomar posse ou não vai depender da decisão que eu vou tomar. E nós sabemos que uma decisão muda tudo. Muda inclusive o que eu vou viver o resto da minha vida aqui nessa terra. Se eu viver nessa terra aqui presa a padrões do mundo, eu vou viver cativa das obras do diabo. Mas se eu viver nesse mundo tomando posse das promessas de Deus, eu vou viver o extraordinário que Ele tem para a minha vida. Então tudo depende do meu posicionamento e da decisão que eu vou tomar. Por isso, não se amoldem a esse mundo. Não se amoldem a padrões desse mundo para ser aceito. Às vezes nós tendemos a querer ser aceito pelas pessoas, né? E nos submetemos a algumas situações. Não faça isso. Se preocupe com o que Deus quer que você faça. Se preocupe com o posicionamento que Deus quer que você tome. Você precisa estar no padrão dos céus e não no padrão dessa terra. Porque como o mundo jaz do maligno, o padrão dessa terra não é o padrão que Deus quer para a minha vida. Para uma vida de promessa. Ele não quer isso. Inclusive quando Deus tira o povo do deserto em direção à terra prometida, esse povo passa pelo deserto exatamente para que ali eles perdessem a mentalidade de escravo. Deus não quer uma mentalidade de escravo para nós. Ele quer uma mentalidade de pessoas libertas. A escravidão em Cristo é a única escravidão que nos faz viver livre. Então não se submete ao jugo, à escravidão e jugo do diabo, mas se submeta a ser um escravo de Deus, para que assim, mesmo sendo escravo, você vive em liberdade e desfrute da liberdade do Senhor. O Senhor, Ele tem
ele pretende preencher esse vazio que assola a raça humana. O Senhor, ele quer preencher esse vazio da nossa alma. Ele quer nos trazer completude de vida, plenitude. Esse é o desejo dele. E vazio esse que muitas vezes o mundo busca preencher com coisas, pessoas, situações, festas, bebidas, drogas. Muitos pensam que isso vai suprir, vai te completar verdadeiramente. Mas todas essas coisas não têm poder para te preencher e trazer essa completude, plenitude de alma que a raça humana, o ser humano tanto almeja. As coisas desse mundo nos proporcionam momentos. E o Senhor, ele quer proporcionar muito além do que momentos. Ele quer nos proporcionar uma eternidade. Uma completude na eternidade com ele. Ou seja, ele não é um Deus de migalhas. Ele é um Deus que quer te fazer pleno na presença dele. Eu, por muitas vezes, busquei no mundo preencher esse vazio. E alguns aqui já conhecem o meu testemunho. Eu busquei preencher em festas, amizades, bebida. Só que todas as vezes que eu buscava, eu sentia uma alegria momentânea, passava o efeito, as pessoas iam embora. Eu sentia o vazio novamente. E isso foi se tornando constante. Eu sempre estava buscando algo desesperadamente para preencher aquele vazio que doía, porque o vazio na alma dói. Talvez você tenha passado por isso. Dói a ponto de te dar um desespero, de você não saber o que faz mais. E você corre dali tentando, né? Compra coisa, muda de emprego, namora, casa, tem filho, pensando que todas essas situações, esses momentos, vão ser suficientes para te suprir. São maravilhosos esses momentos. São ótimos, porém não têm o poder para suprir a necessidade do teu ser. Porque o nosso espírito, ele sente saudade do Espírito de Deus. Deus colocou em nós a eternidade. E sabe essa corrida, almejando buscar esse algo? É o nosso espírito buscando em Deus ser preenchido. Nós sentimos saudades dele. Então somente ele pode preencher. Não tente buscar em outro lugar que não seja nele, porque você vai se frustrar como eu frustrei. E aí eu cheguei ao momento de pensar que somente a morte seria a solução para a minha vida. Mas eu não queria morrer. Eu queria acabar com aquela dor. E quantas outras pessoas não estão nessa situação? Talvez você tenha entrado aqui já desanimado da vida. Entrou por aquelas portas talvez já pensando em que a única alternativa é acabar com essa dor, é tirando a sua vida. Mas querido, a morte, o suicídio, a tentativa, não é o melhor caminho. Nós temos um Deus que te oferece vida, e vida em abundância. Nós temos um Deus, um Cristo, Jesus, que é o príncipe da paz. Então a paz que você precisa em meio a um mundo tão ansioso, está nele. A alegria que você precisa em um mundo tão depressivo, está nele. A segurança e a certeza que você precisa está nele. Um mundo tão inseguro, politicamente falando, financeiramente falando, nós não vamos conseguir segurança nisso. Nós vamos conseguir segurança nele. Por isso não deposita sua confiança naquilo que não pode fazer nada por você. Confie, coloca sua segurança somente naquele que tem condições de fazer algo pela sua vida. E queridos, tem situações na nossa vida que Deus não vai entrar para dar um basta. Somos nós que precisamos nos posicionar e dar um basta. E hoje é amanhã, essa é a semana para você dar um basta em algumas situações da sua vida que tem impedido de você viver o extraordinário de Deus. Você entrou no ano do extraordinário, mas se você não se posicionar e dar um basta em algumas situações, você não vai desfrutar do verdadeiro extraordinário de Deus. Tem situações em que vai doer. O basta vai doer. Mas é preciso. Porque como que eu vou romper em Deus se eu não der um basta em algumas situações? Não adianta a gente querer trazer um pecado, trazer uma situação na nossa vida que a gente vem arrastando há anos, como
um bichinho de pelúcia que vem nos acompanhando durante o resto da vida. Não, largue isso para trás. Toma uma decisão. Hoje é dia de basta ficar preso em algumas situações do passado. Diga chega. Chega para a mente escravizada pelos padrões desse mundo. Chega de ficar sentado em mesas que Deus já falou para você levantar. Chega de ir atrás de pessoas que Deus já tirou da sua vida. Chega de viver dependente do mundo que não pode te oferecer nada. Chega de viver preso emocionalmente em algumas situações, em algumas pessoas. Chega de colocar a confiança no teu braço. Chega de fugir de Deus. Chega de viver uma vida mediana, sem profundidade na presença do Senhor. Porque assim, nós não vamos viver o extraordinário nunca. O Senhor está nos chamando para viver uma nova vida. Viver o extraordinário dele é viver um novo tempo, uma nova história. Chega de viver com esse padrão antigo. Eu aceitei Jesus, mas eu ainda estou ligado ali no meu passado. Chega disso. Vira essa página, sai desse lugar. Avance, dê espaço para o novo de Deus. Não fique presa a isso mais. Que hoje seja quebrado todas as algemas que te prendeu até hoje aqui. Se você chegou preso hoje nesse lugar, essas algemas vão cair agora em nome de Jesus. E você vai sentir no teu espírito, na tua alma, a liberdade do Senhor que vai invadir a sua vida para você de fato viver tudo aquilo que Ele já tem preparado para você. Então toma posse disso e não esqueça, Deus quer caminhar com você o tempo que você estiver nessa terra. Mas enquanto você estiver debaixo da palavra de Deus, sobre a obediência daquilo que Ele quer que você faça, você vai viver o que Ele tem. Mas se você sair, você corre grande risco de perder tudo aquilo que Ele já preparou para você. Então tudo depende de uma decisão. E uma decisão muda tudo. Que hoje seja amanhã então de decisão na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz, em João capítulo 1, que no princípio a palavra estava com Deus, era Deus, e através da palavra Deus criou todas as coisas que existem. E sem a palavra, nada do que foi criado havia sido. A palavra veio ao mundo, Deus criou o mundo através da palavra, mas o mundo não a conheceu. A palavra veio ao mundo, se fez carne e morreu por nós. A palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e ela estava coberta por um mar profundo. E sobre esse mar estava uma escuridão. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E então Deus disse: haja luz, e a luz passou a existir no mundo. E Deus então separa as trevas da luz. E essa luz que a Bíblia relata aqui, não está se referindo à luz natural, que são as estrelas, a lua e o sol. Porque essas foram criadas no quarto dia. Mas aqui a Bíblia relata no livro de João capítulo 1 e de Gênesis capítulo 1, que fala sobre a criação, o princípio da criação, fala sobre a luz de Deus, que é Cristo, vida do mundo. No sexto dia, Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. E aqui é o ápice da criação, a obra-prima da criação de Deus, é o ser humano. E então Deus sopra nas narinas de Adão o fôlego da vida que estava nele. E então nesse momento nós somos conectados em Deus. Mas por conta do pecado, veio a morte, e o nosso espírito foi desconectado de Deus. Em decorrência disso, nós perdemos a presença de Deus e nós perdemos também a imagem e semelhança de Deus. Só que no sentenciamento ali no Éden,
quando Deus está sentenciando o homem, a mulher e a serpente, o próprio Deus coloca fim no cativeiro do pecado recém-inaugurado ali no Éden. E tempos depois, então, Deus manda o seu Filho, Cristo, o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, para vir recuperar, resgatar aquilo que se havia perdido ali no Éden. E Jesus então vem e nos devolve a vida e nos reconecta novamente em Deus. O Senhor, Ele vem para nos devolver tudo aquilo que Satanás havia nos tomado. E assim como a luz de Deus veio sobre a terra e iluminou aquele mar profundo de escuridão, assim também a luz de Deus veio sobre a nossa carne corrompida e iluminou as trevas que habitavam em nós. E assim nós temos a oportunidade de desfrutar dessa luz de Deus que é a vida do mundo, que é o próprio Cristo. Na criação, Deus forma o homem naturalmente, porque a natureza de Deus é criar. Deus fala e cria. Deus não faz esforço, Ele vai criando naturalmente. Porém, na redenção, Deus fez um esforço. Porque aqui, o Criador se submete à criação. Aqui Deus tem que se despir da sua glória para habitar em uma natureza, um ser que Ele criou. Aqui Deus tem que deixar a sua glória para se vestir de ser humano e caminhar e morrer no nosso lugar. Por conta de uma desobediência lá no Éden. Quando Adão peca, toda a raça humana peca junto com ele. Ou seja, todos nós fomos destituídos da presença do Senhor. Todos nós pecamos. Vamos entender como que foi esse esforço de Deus. Imaginem comigo que o mundo é um aquário e que nós somos os peixes e Deus, o dono desses peixes. Se Deus chega diante do aquário, grandioso do jeito que Ele é, como que vocês acham que os peixes vão reagir diante da grandeza de Deus, chegando ali no aquário? Eles vão ficar com medo, não é verdade? Eles vão ficar desesperados pelo tamanho de Deus. Afinal de contas, Deus é muito grande em relação ao aquário tão pequeno. E nós vemos isso no livro de Êxodo. Quando Deus falava com o seu povo em meio ao deserto do Monte Sinai, Ele falava com voz de trovão, relâmpago saía do monte, o povo desesperava de medo. E por isso eles até pediam para que Moisés fosse falar com o povo, porque eles tinham medo. A mesma coisa acontece com esses peixes dentro do aquário. Como que Deus então faria para que esses peixes pudessem ser cuidados e sentir o amor de Deus por eles? A única forma seria Deus se tornar um peixe e entrar num aquário. Só que aqui corria o grande risco de os peixes não o temerem. Afinal de contas, ele ficou muito pequeno. Ele se tornou um deles. Aqui, um Deus tão grandioso se faz tão pequeno ao mesmo tempo. E como um Deus tão grande se faz tão pequeno sem fingir. Imagine que eu tenho uma Ferrari, oh glória. Imagine que eu tenho uma Ferrari e eu decido caminhar com uma pessoa. Mas essa pessoa tem pavor de carro. Então eu decido deixar a minha Ferrari na garagem para caminhar a pé com essa pessoa, por amor a ela. Isso fez com que eu deixasse de ser dona da minha Ferrari? Não. Minha Ferrari continua lá na garagem, eu dona dela, porém eu decidi caminhar a pé com essa pessoa por amor a ela, porque ela tem pavor
e não consegue andar de carro. Cristo, quando se torna um homem, ele não perde os seus atributos. O que ele faz é deixar na garagem a tua glória. E ele vem e caminha conosco aqui no mundo. Então, Deus deixa a sua onisciência na garagem. E sem ela, ele pode entrar no Éden e sinceramente, honestamente perguntar: Adão, cadê você? Ele deixa a sua onipresença na garagem. E sem ela, ele pode entrar no jardim e caminhar com Adão e Eva. Ele deixa a sua imortalidade na garagem. E sem ela, ele pode subir na cruz e morrer de verdade. O Senhor, Deus, é imortal. Porém, por amor a nós, que nos tornamos uma carne corrompida, cheios de morte, ele decide se fazer carne, para que assim ele pudesse morrer, ou seja, um Deus imortal morrer no nosso lugar para nos resgatar da morte. Então aqui, Deus deixa a sua glória, ele desce no mundo, se faz carne, habitando aqui do nosso meio, e caminha para sacrificar a sua vida por nós. Ou seja, Deus deixa na garagem a sua glória, entra no aquário, se faz um dos peixes para habitar no nosso meio. Cristo é Deus que entrou no aquário. Isso tudo por amor a nós. Cristo é Deus no nosso meio, é Emanuel. É Deus no nosso meio. Imagina, gente, Deus larga o seu trono lá e vem aqui caminhar conosco. E muitas vezes nós não entendemos esse privilégio que nós temos. O Criador se fez criatura, desceu na terra por amor a elas, e elas não o reconheceu. E até hoje, muitos não reconhecem a obra redentora, o esforço que Deus fez por nós. Muitos ainda não reconhecem. E por não reconhecer, deixa de viver aquilo que ele tem. Deixa de ter vida em abundância. Tudo isso foi porque Adão foi enganado. Primeiro Eva, enganada pela serpente. E os dois acabaram comendo do fruto. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele veio, nos matou espiritualmente, roubou o cetro de governo do governo das nossas mãos, e ele tenta nos destruir todos os dias. Mas assim como Satanás veio, Cristo também veio. Glória a Deus por isso. Cristo veio, e ele veio para dar vida, e vida em abundância, para mim e para você. Cristo veio para devolver tudo aquilo que Satanás roubou de cada um de nós. Ele nos devolve a vida, ele nos reconecta em Deus, ou seja, ele nos devolve a comunhão com Deus, e ele nos devolve o cetro de governo. Ou seja, nós só podemos recuperar através dele. Nós só podemos desfrutar de uma vida eterna através dele. Nós só podemos ter paz e alegria através dele. Nós só podemos ter completude de vida através dele. Ou seja, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. A verdade que o mundo não conhece, a vida que o mundo não oferece. Então, queridos, hoje nós precisamos entender no nosso espírito que só Jesus pode nos tirar das condições em que nós encontramos. Não existe outro caminho, só existe ele. O resto é atalho. O resto é atalho, é mentira e é morte. Só ele é caminho, verdade e vida. Então nós precisamos nos posicionar para desfrutar de tudo isso. A Bíblia relata sobre a parábola do odre novo. E aqui, antes da gente partir, finalizando, eu quero que você
preste bem atenção do que fala essa parábola. Se liga aqui. O que é odre? Para aqueles que não conhecem o que é odre, é um recipiente antigo que carregava líquido. Mas como é produzido esse odre? É sacrificado uma ovelha ou uma cabra, é arrancado a cabeça e é retirado todas as entranhas. E as entranhas aqui seriam órgãos e ossos. E fica então somente o couro. Só que para esse odre receber o líquido, e aqui seria vinho, água, para que ele possa receber, ele precisa passar por um processo. E qual seria o processo? O couro é mergulhado na água. Depois ele passa pelo fogo. E depois ele é colocado sobre a rocha. Mas o processo não para por aí. Porque até aqui, o odre ainda está cheirando a carne. Então vem a segunda etapa do processamento do odre. E a próxima etapa é, esse odre é pendurado em um tripé. E ele é envolto por uma fumaça, na tentativa de protegê-lo de moscas, para que moscas não pudessem assentar ali e destruir esse odre. Que afinal de contas, o odre ainda cheirava a carne, e o cheiro de carne atrai moscas. Então ele era imerso ali naquela fumaça, primeiro para tirar o cheiro de carne, e automaticamente essa fumaça protegia o odre de moscas. Porque a fumaça, ela é um incenso natural para moscas. Enquanto ele estava ali, ele ia sendo retirado o cheiro da carne, ele era protegido, e ele ia criando flexibilidade. Trazendo isso para o contexto da nossa vida, da nossa caminhada, nós passamos pelas águas do batismo. Com isso nós recebemos o Espírito Santo, que é o fogo. No próximo passo nós somos colocados sobre a rocha, que é Cristo. Só que nesse primeiro processo eu ainda cheiro carne. E aí o próximo passo é ser pendurado em um tripé, que aqui representa a Trindade. Ser envolto por uma fumaça, que representa a glória de Deus. E aqui eu estou protegida do ataque das moscas, que representa Belzebu, que na mitologia significa Deus das moscas. Queridos, entenda que quando você entrar na glória de Deus, o maligno não te toca. Ele não tem poder sobre a sua vida. Por isso, esconda debaixo da presença e da glória do Senhor. Porque somente aqui, com a flexibilidade durante os percalços da vida, o Senhor vai retirar o cheiro de carne que ainda resta em nós. O Senhor vai transformar os frutos da carne da nossa vida em frutos do Espírito. E aqui eu deixo de ter o cheiro de carne e passo a ter um aroma de Cristo. E aí eu me torno menos atraente para as moscas, para Satanás. O Senhor, Ele está nos chamando para esse processo com Ele. O primeiro passo é descer nas águas. Aliás, tem um passo antes disso. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, o que eu disse lá no início, que não vivemos como vivem as pessoas desse mundo, mas que nós venhamos permitir que Deus nos transforme por meio de uma mudança de mentalidade. Mas Romanos 12 nos instrui também a nos oferecer como um sacrifício vivo diante do altar de Deus. Nós somos o odre. E antes desse odre passar pelo processo, houve um sacrifício. E antes de nós descermos as águas, eu preciso me entregar primeiro a Ele. Então eu me entrego, desço as águas, recebo o Espírito, sou colocado sobre Cristo. Próximo passo, vou para baixo da presença, sou tomado, envolvido pela glória, o meu cheiro de carne sai, os frutos da carne desenvolvem frutos do Espírito, eu me torno flexível e eu estou pronta para receber da água, do Espírito e do azeite de Deus. Amém?
Glória a Deus. Aleluia. Nós precisamos entender, e a Bíblia nos instrui sobre isso nessa parábola, que Deus, Ele não vai colocar vinho novo em odre velho. Deus vai colocar o vinho novo em odre novo. Por quê? Porque o vinho, ele fermenta. Com o passar dos anos, ele vai fermentando. E é isso que traz a qualidade do vinho. Só que se o vinho fermenta dentro de um odre velho, que já é enrijecido, ele vai rachar o odre e vai se perder o vinho e o odre. Por isso precisa ser colocado dentro do odre novo. Porque o odre novo, ele tem flexibilidade que foi adquirida onde? Na fumaça. E ali ele consegue comportar essa fermentação do vinho. E aí ele não desperdiça o vinho novo, ou seja, o que Deus está colocando sobre ele. Nós precisamos entender que nós precisamos nos revestir de uma nova natureza que está em Cristo. Deus não vai colocar vinho novo em natureza velha. E muito menos vai colocar vinho novo em odre cheirando a carne. Então, se você quer de fato viver o ano do extraordinário de Deus, a primeira coisa que você precisa é se posicionar e tomar uma decisão. Para aqueles que ainda não conhecem Jesus e não entregaram a sua vida para Jesus, a decisão é se apresentar como um sacrifício vivo diante do altar, aceitando esse Jesus para a sua vida. E a partir daí tem um processo: água, fogo, pedra. Mas para aqueles que já aceitaram, já passaram por esse primeiro processo, agora é hora do segundo. E é aqui que eu disse que nós precisamos nos posicionar e tomar algumas decisões que Deus não vai tomar para nós. É exatamente aqui que nós precisamos dar o basta, o chega. Porque se nós passamos por todo esse processo, não é suficiente para tirar o nosso cheiro de carne. E nós estamos propícios a ataque das moscas. E vai nos destruir. O que eu preciso é entrar na glória para me proteger ali. Porque assim como a fumaça é um incenso natural para as moscas, a glória de Deus é um incenso natural para os demônios. Por isso nós precisamos nos esconder ali, na glória. E ali o Senhor vai, através dos processos da vida, Ele vai nos flexibilizando e vai desenvolvendo em nós os frutos do Teu Espírito. E aí sim, nós temos mentalidade e nós vamos suportar tudo aquilo que o Senhor quer derramar nas nossas vidas. Então permita que Ele transforme a sua vida. Fuja das moscas. Não deixe com que as moscas pousem sobre você. Retire esse cheiro de carne e comece a transbordar o perfume de Cristo. Porque só assim o Senhor vai colocar vinho, água e azeite, para que nós de fato possamos desfrutar e derramar de tudo isso que Ele colocou sobre as nossas vidas lá fora. O que nós vamos derramar sobre a vida das pessoas lá fora, se o nosso odre ainda está cheirando a carne? Não tem como. Esse convite é para mim e para você também que está na igreja online. Reflita sobre isso. No ano do extraordinário não é ano mais para odre cheirar a carne. No ano do extraordinário é ano de nós exalarmos o perfume de Cristo aí no mundo afora. Porque assim nós vamos cada vez mais receber de Deus, do vinho, da alegria, do azeite, da unção e da água da vida, para poder oferecer tudo isso para aqueles que estão lá fora carentes e buscando tudo isso para saciar a tua vida. Para sermos de fato um representante de Cristo, um embaixador de Cristo, nós precisamos exalar o cheiro dele. Qual cheiro nós estamos exalando? Por isso eu disse para vocês que essa semana talvez seja uma semana em que marca a sua história, em um antes e um depois. Que nessa manhã você fique marcado e que o Espírito Santo de Deus grave essa palavra no seu coração. Não dá tempo mais de ficar cheirando a carne. Nós precisamos exalar
o perfume de Cristo. E para nós passarmos por todo esse processo, nós precisamos nos dispor, ter uma disposição para uma mudança de mentalidade, para que a nossa mentalidade não esteja mais cativa a esse mundo e nem aos padrões que Ele estabeleceu para a nossa vida. A nossa mente precisa passar pela renovação e a transformação do poder da palavra. Então, queridos, o conselho dessa manhã é: mergulhe na palavra, para que a palavra transforme a sua mente. Mergulhe na presença, para que essa presença, além de te proteger, tire o seu cheiro, para que assim você possa viver tudo que Deus tem para a sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer ao Senhor por esta palavra. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. Que o Senhor continue falando com a sua vida nessa manhã de hoje. Feche os seus olhos. Senhor, obrigada por esta palavra. Obrigada por ter ministrado nos nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, continue ministrando. E não nos permita, Senhor, viver uma vida mediana diante da vida extraordinária que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajude, Senhor, a caminhar durante todos os processos que o Senhor tem para as nossas vidas. Da nossa decisão até nos tornarmos um odre capaz de receber do vinho, do azeite e da água que o Senhor tem para transbordar nas nossas vidas. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Se for para Jesus, aplauda dando glória a Deus, dando aleluia. Que você vai sair daqui tendo uma mente transformada. Você vai sair daqui tendo uma mente cheia da presença do Senhor, uma vida cheia do Espírito Santo, para viver uma semana extraordinária em nome de Jesus. Bora viver uma semana abençoada, cheia do Espírito Santo. Mão direita mais alto que você puder. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa. Vai em paz e que Deus te abençoe. Santo dos santos, passa me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de suas asas. Bem-vindo à nossa comunidade online. Queremos que você saiba que aqui na nossa igreja você não está sozinho. Temos um time dedicado, preparado para te acolher, orar por você, caminhar ao seu lado na sua jornada de fé. E para que possamos cuidar ainda melhor de você, é muito importante que você faça o seu cadastro.
Com o cadastro, nós conseguimos acompanhar as suas necessidades, entender os seus pedidos de oração e oferecer um suporte mais próximo. Queremos que você se sinta parte da nossa família e tenha acesso a tudo que preparamos para fortalecer a sua caminhada com Deus. Então, não deixe de se cadastrar. Basta 1 minuto e nós estaremos aqui para te ajudar, apoiar e celebrar cada passo da sua jornada espiritual. Cadastre-se agora e faça parte. Deus te abençoe.